Bom dia, meu nome é Eduardo Vaz da Costa, sou aluno de TADS, matrícula 222-0440 e eu venho apresentar minha atividade supervisionada da disciplina de modelagem de software. E vamos começar aqui pelo meu documento. É, o meu programa, eu trabalho com análise de dados e eu tenho algumas pontuações que eu me deparo durante o exercício do meu trabalho. Uma delas, que é um trabalho manual bastante oneroso, é o tratamento desses dados. Então essa ferramenta, ela basicamente recebe uma tabela Excel de uma base de dados histórica e faz alguns tratamentos estatísticos importantes para a composição dessa série. É, Nesse primeiro diagrama de classe aqui, eu coloquei as funções principais, as classes principais, né, com seus métodos e seus atributos. É uma ferramenta bem enxuta, bem otimizada, e então ela não é muito grande, mas o trabalho dela é bastante grande, porque ela otimiza, ela elimina o processo manual de um trabalho que demanda muito tempo. Então, apenas com um clique, importando essa tabela, e apenas com um clique você consegue fazer esse tratamento. Como vai funcionar essa parte do diagrama de classe? Nós temos aqui a Root Interface. Essa Root Interface é como se fosse o nosso main. Então, aqui vão estar os componentes principais, né, da nossa interface de composição do nosso layout. E aqui a gente tem um método chamado Build Main Components, que ele basicamente vai criar, né, toda vez que essa classe for chamada, o top menu e o mainframe. Esse mainframe ele vai comportar os widgets. Então existe uma relação de herança onde o root interface ele herda os atributos dos widgets, e dentro da classe widgets nós temos os atributos botão, table, inputs, select menu e scroll bar, que são os widgets principais. E dentro dessa classe nós temos o método build widgets, que seria basicamente a classe que vai construir, é o método construtor por assim dizer, desses atributos, desses componentes na tela. E a gente também tem uma relação de herança de function para widgets e logo de function para interface, certo? E em functions nós temos a função o atributo tabela, que é uma variável que vai receber uma tabela Excel, e o table line median, que é uma função que seria basicamente na verdade um atributo, que seria basicamente o atributo que vai armazenar o valor da mediana de cada linha da tabela. E aqui a gente tem o método search outliers, que vai ser um loop for que vai percorrer cada linha da tabela, fazendo os testes de limite superior e inferior para identificação dos outliers, e o outlier median replacement, que seria basicamente identificou o outlier, então ele vai substituir pela mediana da linha. Então essas são as três funções principais da nossa classe, do nossa ferramenta. E aqui eu tenho um diagrama de atividades que explica um pouco melhor como funciona o core dessa aplicação. Basicamente é o seguinte, nós temos o input, né? Esse input vai verificar linha, assim que o input entrar, a linha vai ser verificada. Os valores são iguais a zeros ou nulos. Se sim, ele vai fazer um tratamento também de substituição pela linha da mediana. Se não, ele vai calcular o limite inferior e superior da linha. Calculando o limite inferior e superior da linha, ele vai fazer os testes de outlier, para verificar se existe um outlier na linha. Se existe um outlier, né, se o valor for menor do que o limite superior ou maior do que menor do que o limite inferior e maior do que o limite superior, ele vai substituir esse valor pela mediana da linha. Se não, ele vai passar para outra linha. E no final, ele vai exportar a base já tratada. Bom, essa foi a minha proposta. Boa tarde e até logo.